Voltando então ao assunto de desconstrução, que é o ato de cristãos paulatinamente deixarem a sua fé, eu recomendei para os meus alunos, sabendo que isso é um fenômeno bem comum no Canadá e comum, na verdade, no mundo todo, mas principalmente na América do Norte, que eles lessem um post do blog Sage Christianity, cristianismo sábio, cristianismo ah, é, da sabedoria, digamos assim, esse é o nome do blog. Na verdade, é um site. E esse blog aqui vai falar a respeito de como usar palavras fiéis ainda, mesmo que essa pessoa tenha o intuito de demonstrar a insatisfação dela ou as dificuldades dela em se permanecer com Cristo. Então, arriscando a estar com Deus novamente. É o título dessa redação aqui. E aí, depois que eles lessem essa passagem, e esse blog, eles iam se perguntar: você passou por períodos de desconstrução? Você conhece alguém que deixou o cristianismo? O que levou essas pessoas a deixarem o cristianismo? Foram fatores internos, do coração delas, externos, maus tratos na igreja, filosóficos, acadêmicos, uma mistura das coisas. Recomendei também porque são alunos no Canadá, o livro de um canadense que chama ah, vamos dizer assim, saindo das brasas, a fé depois da grande desconstrução, Bradley Jersak. E recomendei o site da Sage Christianity, que, a meu ver, é um dos melhores, se não o melhor, site para ajudar pessoas, é, vamos dizer, tanto há muito tempo na fé, quanto que acabaram de chegar na fé cristã, a processarem as dificuldades, como que se diz, as dissonâncias cognitivas nas quais às vezes nos achamos. E aí tem um canal do YouTube também, do Sage Christianity, que eu recomendo, do Dr. Mark Aswine, um pastor, pregador, teólogo excelente, e do Mark Ryan, também excelente, doutor em ministério, professor do Instituto Francis Schaeffer do Covenant Seminary. Na verdade, agora ele está no Calvin Seminary, e ele modela como falar com Deus enquanto duvidantes, enquanto pessoas que têm seu ceticismo, suas dúvidas, suas perguntas. Muito do cristianismo ocidental é focado só naquilo que a gente deve crer. E aí a gente fala como se a gente sempre cresce na mesma intensidade, como se a gente nunca tivesse dúvidas, ou como se o cristianismo não fizesse espaço para as dúvidas. São como se Deus não conseguisse dar conta da nossa sinceridade. Então, eles ajudam a gente, nós cristãos, a repensar o lugar e a prática de colocar as nossas dúvidas diante de Deus e compartilhar nossas dúvidas com outros cristãos também. Lembra daquele movimento, o que faria Jesus? Tinha uma pulseirinha e tudo mais? Então, essa ideia do o que faria Jesus, ela está relacionada a movimentos mais pietistas, vamos dizer, pessoas que estão no fogo, digamos assim, elas estão aquecidas, com o coração super aquecido para Jesus, então elas estão com um grande compromisso renovado para ser como Jesus é, para agir como Jesus agiu, para falar como Jesus falou, para demonstrar a certeza que Jesus demonstrou. Mas a gente deve ter cuidado, com fases do cristianismo, fases da vida dessas pessoas, em que elas estão ah, bem cientes da imperfeição delas e da fraqueza delas. E Jesus não teve essa imperfeição. As fraquezas que Jesus demonstrou foram planejadas, seja a fraqueza da cruz, seja fraquezas de passar fome e de cansaço. Mas a fraqueza de Jesus, ela era 100% controlada, enquanto a nossa, nós somos cativos dela.
Nós temos dificuldades, nós temos nossas imperfeições e nossos erros. Então, comparar um ser que era absolutamente humano e 100% divino conosco, que somos somente humanos com o Espírito de Deus agindo em nós e nos renovando, é diferente. Então, a gente tem que tratar com muito cuidado essa atitude de o que faria Jesus. Porque o que faria Jesus, no meu caso, se às vezes o meu caso é o caso de uma pessoa que está lidando com as consequências do pecado, e Jesus nunca teve que lidar com as consequências do próprio pecado, porque ele nunca pecou. Então, dadas as devidas proporções, a gente pode sim e deve se perguntar o que faria Jesus, mas precisamos de cuidado. E aí uma das perguntas que eu faço é: a forma como você age e se mostra para as outras pessoas, para as pessoas que você se discipula, ela dá a entender que você é mais como Jesus do que como uma pessoa não cristã? Em outras palavras, quando você sai na rua ou quando você fala com pessoas, a sua atitude é aquela de alguém que parece presumir que é mais como Cristo, ou ela é a atitude de alguém que parece presumir que é mais como um pecador miserável, digamos assim, alguém que precisa muito de Cristo? Existe esse espectro, né? E o que eu gosto do ministério do Zach Eswine é que, por mais que ele seja um pastor experiente há muito tempo, um cara erudito, sabe, com doutorado com livros publicados e tudo mais, a forma como ele age, a forma como ele fala e anda e refere-se a si mesmo e conversa com as pessoas, ela é muito humilde. Ele me parece uma pessoa que consegue se identificar com um não cristão, que consegue se identificar com até o cristão frágil, o cristão que ainda está começando a caminhada. Ou seja, ele consegue empatizar e aquele que é novo na fé e aquele que não é cristão consegue empatizar com ele, porque o Zeke parece mais com uma pessoa comum do que com Jesus, que era uma pessoa incomum. Então, sim, nós temos que ser como Cristo, temos que viver aos moldes de Cristo, tentar ser a imagem de Deus, mas a gente não pode perder a noção de que é poderoso e é verdadeiro que a gente também se porte como pessoas comuns, que nós somos sim mais próximos ao não cristão, ao perdido, do que ao Cristo perfeito. E acho que às vezes muitos cristãos no fogo, né, de ser como Jesus, naquele compromisso real e bom e santo, acabam esquecendo que há espaço e a gente deve sim fazer espaço para demonstrar que somos mais como pessoas comuns, somos mais como o miserável do que como o Jesus perfeito. E aí eu coloquei novamente a referência ao canal e ao site do Cristianismo Sábio. Mudei então de assunto e a gente foi falar de discipulado para diferentes gerações, para diferentes idades. Aí tem um vídeo aqui bem bonitinho, até engraçado, sobre como a geração alfa se comunica, enfim. É um vídeo bem legal. E aí eu passei a tratar então de outro assunto que é a hierarquia de Maslow. Ela é, no nível popular, usada para traçar quais são as prioridades do ser humano, né? Começa aí com as prioridades físicas, depois sociais e depois espirituais. Não que eu concorde, não que isso seja até academicamente rigoroso. O Maslow não usou a hierarquia dele da forma como o, a psicologia popular usa. Mas é muito comum você ver, olha, todo ser humano tem necessidades. A gente começa com a necessidade de comida, de abrigo, e aí vai, né, tratando de outras necessidades. E aí tem aqueles debates, não, mas às vezes a gente precisa mais de companhia, de boas companhias, de sociabilização do que comida, né? Aí tem experimentos com certos animais que preferem a companhia uns dos outros e passar fome do que ter comida garantida, enfim. Tudo isso serve para a gente pensar, ok, do que eu preciso, do que o ser humano de fato precisa, do que as pessoas que eu estou ah, discipulando precisam de maneira mais fundamental. Qual o nosso, qual a nossa necessidade central? E aí a gente fala de desenvolvimentalismo,
a teoria do desenvolvimento também, né? Também da psicologia. Então é importante, se você está discipulando uma pessoa de idade avançada, você entender um pouco do desenvolvimento humano. Se você está discipulando uma criança ou um adolescente, que você pesquise um pouco sobre como o cérebro dessas pessoas, como o âmbito social, e o comportamento de pessoas de diferentes idades é. Como comparar o que pessoas velhas precisam e do que pessoas bem jovens precisam. É importante a gente ter isso em mente. Nem todo mundo, nem todas as idades e faixas etárias precisam das mesmas coisas, ou estão atrás das mesmas coisas, ou são influenciadas ou influenciáveis pelas mesmas coisas. E eu coloquei aqui geração X, geração Y, geração Z, depois vem a Alpha e a geração Beta, que é a geração do meu filho, por exemplo. Ahn, nativos digitais e pessoas da era analógica. Tudo isso é muito diferente. E eu falei para os meus alunos, nós vivemos em uma fase sem precedentes, porque séculos atrás, se você pega aí o século, vamos dizer antes da Revolução Industrial, ou até antes da imprensa de Gutenberg, as gerações antes dessa época, as gerações do século 14, 13, 12, 11, até o primeiro milênio, e até o primeiro milênio antes de Cristo, e o segundo milênio antes de Cristo, todas essas gerações tinham uma coisa em comum. E essa coisa em comum é que as lições que os pais de cada geração aprendiam eram aplicáveis à geração seguinte. Porque o mundo em que os pais e os avós dessas pessoas viveram era basicamente o mesmo. Era essencialmente o mesmo mundo que as gerações anteriores. Então, o acúmulo da expertise, da experiência, da sabedoria, o acúmulo de informação, o acúmulo de conhecimento, ele era 100% aplicável às gerações seguintes. Mesmo que seja 90% aplicável, ele era altamente aplicável. Então, aquilo que a sua avó aprendeu te ajudava a viver nesse mundo atual. Nós estamos vivendo em uma fase diferente, em que aquilo que os nossos avós aprenderam, nossos bisavós, às vezes até nossos pais, dificilmente se aplica ao dia de hoje, porque é um mundo que mudou muito rápido. Um mundo pós-globalização, um mundo pós-internet, e agora um mundo pós-inteligência artificial e a ampla automação, é um mundo diferente, relevantemente diferente do mundo dos nossos pais, dos nossos avós. Ou seja, nossa geração tem essa grande desvantagem de não poder contar tanto com o acúmulo da sabedoria das gerações anteriores. A gente tem que aprender quase que do zero, muita coisa. A gente tem que aprender a lidar com a internet, a gente tem que aprender a lidar com as relações globais, com um mundo globalizado eh, de alta imigração, ah, poder aquisitivo, novas moedas, a questão da criptomoeda, a questão ah, da era nuclear, da era pós-nuclear e agora a era da inteligência artificial. É muita coisa para a gente aprender, são muitas incertezas. É muito difícil saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Isso era bem diferente séculos atrás, milênios atrás. Então, o desafio é muito grande. O desafio de se discipular gerações anteriores, gerações futuras, é maior. Então, a gente tem que estar bem mais preparado e pedir muito mais misericórdia e lidar com muito mais erro, tentativa e erro. E aí, só para ilustrar isso, eu trouxe alguns vídeos, né? Vídeos sobre ah, a nova ordem econômica, a nova ordem comercial, a nova ordem digital, a ordem tecnológica com inteligência artificial. Ah, o como que se diz isso em português, mas um, o salário universal básico, que é um conceito já testado por várias nações, seja no nível municipal, no nível nacional, que é dar uma qualidade de vida básica, né, a garantia de alimento, de vestuário, de moradia,
para que as pessoas já tenham essa base, possam contar com aquilo que é mínimo para elas viverem, e aí elas podem correr atrás do extra, correr atrás de melhor educação, de melhor moradia, isso e aquilo. Então, o básico é que o básico fosse provido para todos. Então, esse é um modelo muito comum, já em discussão, em congressos, em governos ao redor do mundo. E a economia pós-labor, a economia pós-trabalho. Viver no mundo pós-trabalho. Então, existe essa expectativa, essa previsão de que, com a automação dos países mais ricos, essas populações mais ricas não vão precisar necessariamente trabalhar para sobreviver. Então, será um mundo pós-trabalho. Como a gente vai lidar com isso? E como que os países mais pobres, os países em desenvolvimento, vão empregar essa nova realidade do pós-trabalho? São só questões com as quais a gente tem que lidar, né? E aí eu falei um pouco de zonas azuis, que são aquelas pequenas comunidades ao redor do mundo que têm a maior incidência de centenários, né? Maior número de pessoas que têm mais de 100 anos. E o que é de comum entre elas, o que as une, o que faz dessas comunidades tão longevas. E aí eu falei também da questão de que as nações estão envelhecendo, principalmente as nações ricas. Ah, não há uma reposição da população, é muito mais por imigração, mas em termos de filhos, não se tem mais do que 3 filhos, 4 filhos, não se repõe, não se multiplica, mas há um declínio, né? Então, aqueles gráficos de gerações, aqueles gráficos de faixa etária, eles vão se moldando e as curvas vão mudando, e isso está acontecendo até no Brasil, né? O último censo mostrou isso. Como que a gente, então, pode melhorar a nossa capacidade de discipular, sabendo que haverá muito mais idosos no mundo? Conforme o tempo passa, a proporção de idosos para pessoas jovens vai aumentando, pelo menos nas nações mais desenvolvidas, né, economicamente falando. Então, isso deve sim informar como a gente se prepara para discipular. O discipulado da terceira idade vai crescendo em importância. E aí a gente entrou em um outro assunto muito importante também na área do discipulado, que é como lidar com pornografia, seja a pornografia explícita ou a pornografia auto-intitulada pornografia, seja a pornografia hum, escondida ou a pornografia mais hum, menos clara, que é comum nos serviços de streaming, nos serviços de mídia social, por exemplo. Então, a gente vê parcialmente, né, pornografia parcial no Instagram, no Facebook, em outros lugares por aí, e principalmente é muito comum nos serviços de streaming, seja no Disney Plus, Netflix, Prime, Hulu, Apple TV, todos eles contêm filmes disponíveis, abertamente disponíveis, e contêm grandes, não só cenas, mas às vezes até é, plots inteiros de pornografia. Seja pornografia. Bom, atualmente não é tão comum pornografia infantil nos serviços de streaming comuns. Mas sim, de pessoas muito jovens, sim, pornografia tanto heterossexual como homossexual. Acho que não é tão comum hoje em dia outros tipos, né, de pornografia, seja o bestialismo ou o pansexual atuando em toda a sua liberdade sexual. Então isso não é tão comum nos serviços de streaming hoje, mas a pornografia, tanto heterossexual quanto homossexual, é amplamente distribuído hoje em dia nesse serviço. Então, eu falei um pouco com os meus alunos a respeito disso. Olha, dada a ubiquidade, dada a ampla disseminação de conteúdo pornográfico, como que a gente deve lidar com o discipulado?
Porque é muito comum, principalmente nos jovens, seja homens, seja mulheres, que eles precisem de acompanhamento e de ajuda para lutar contra a pornografia. Então eu falei, olha, houve um tempo em que as pessoas tinham que sair do seu espaço, elas tinham que ir em determinados lugares, em determinadas lojas ou para determinados cantos da sua casa para achar pornografia. Mas agora não é o caso. Agora nós somos caçados, né? As pessoas são, ah, elas são presas da indústria pornográfica, porque a pornografia vai até você. E quando a gente fala da questão da pornografia, a gente está falando não só de nudez, ah, e nem só ah, do ato sexual ou do ato parcial, mas a gente está falando de imoralidade sexual em geral, tá? Então eu estou usando um termo mais amplo, pornografia de forma mais ampla. Ou seja, pode haver pornografia se não há, mesmo que não haja na tela, nudez, ou ato sexual explícito. Pode haver pornografia de outras formas, né? Por cima da roupa, digamos assim, ou a pornografia insinuada também. Ah, é, a- a- existe essa categoria, né, do sexo por meio de mensagens de texto e sexo por meio de telefonemas, que é só com o áudio, só o uso da voz. Então, isso é um exemplo claro de que pornografia pode existir sem que haja nudez ou sexo explícito. E aí eu também trouxe para os meus alunos duas categorias diferentes de pornografia. Uma é a categoria da pornografia que implica em um, como dizer isso, em um enmeshimento. Gente, como que é enmeshment em português? Não sei, mas uma ahn, identificação física. É uma pornografia que faz com que você fisicamente se vicie ou se apegue a, àquela imagem ou àquela pessoa, se você for uma pessoa que está vendendo seus serviços pornográficos, como OnlyFans ou coisas assim. Então, essa é a pornografia tradicional. Fisicamente e até neurologicamente, há essa identificação do visual, do auditivo, às vezes da fala, e desse relacionamento. Então, é uma questão mais física, e que é a pornografia tradicional. Mas existe também a pornografia emocional. Eu chamo ela de pornografia porque ela traz um sentido erótico para um relacionamento emocional que é retratado, por exemplo, em filmes ou em vídeos, ou em livros, ah, que são muito comuns no público feminino às vezes, também masculino, mas é comum que o público feminino goste de filmes ultra românticos em que tem aquele personagem ou aquela personagem perfeita, idealizada, é, em- que chega até você e te vê como ninguém te viu, que consegue te entender num nível emocional absolutamente profundo e que quase como que te rapta, ela sweep you off your feet, né? Ah, ela te pega emocionalmente de uma maneira que ninguém conseguiria e você se torna cativa dela emocionalmente. Então, é a fantasia do romanticismo, das chick flicks, né? Das comédias românticas ou dos filmes românticos por aí. Isso é um tipo de pornografia, porque ela gera um tipo de desejo erótico, não é um desejo meramente de observação, não é não é uma coisa simplesmente bonita de se ver, mas ela gera uma aproximação romântica, emocional, só que por meio do gancho emocional, não tanto do gancho visual, físico. A gente pensa em obras, né, livros como Os 50 Tons de Cinza, ou em filmes como Oppenheimer, que tem esses elementos, né? Oppenheimer é mais visual, existe pornografia visual ali, mas no 50 Tons de Cinza também tem pornografia visual, mas ela mistura um pouco aí do romanticismo das chick flicks.
Então, elas exploram uma conexão física quebrada, uma conexão física errônea, mentirosa, de certa forma. E é uma idolatria também, principalmente nesses filmes românticos, como, por exemplo, ahn, a saga Crepúsculo. Ela traz essa conexão mística, né? A, Diário de uma Paixão, se não me engano, The Notebook. Então, a saga Crepúsculo, esses grandes filmes aí bem famosos, eles trazem uma conexão mística que é um tipo de pornografia. Então, atores e atrizes também, além de tudo, elas acabam sendo cúmplices da pornificação da mídia, porque elas assinam esse contrato, eles assinam esse contrato e eles se deixam se tornar essas figuras de vício emocional ou de vício visual. Isso sem falar nas plataformas não convencionais, né, não comuns da internet, mas a Deep Web, que não aparece aí nos navegadores comuns, ou o mercado negro de vídeos pornográficos, dos mais variados, criminalmente falando, inclusive, e o tráfico também de pessoas, o tráfico sexual e tudo mais. Então, tudo isso está envolvido, tudo isso está conectado. E eu gosto de usar a analogia das drogas, ou a analogia ah, dos entorpecentes, para ajudar pessoas a discipularem outros com relação à sexualidade, porque é uma metáfora muito produtiva. A metáfora das drogas, ela é extremamente relevante para a área sexual, porque assim como o sexo, as drogas fazem a pessoa, o usuário, se sentir é, extasiado e se sentir muito bem. O prazer é muito grande. Pessoas chegam a matar por isso, tanto por drogas quanto por paixão. E o sexo proibido também tem esse fator um, ah, de addiction, né? Esse fator que gera uma dependência química na nossa, um, nos nossos neurotransmissores. E aí eu trouxe aqui essas passagens de Provérbios 5, por exemplo, que diz: apesar de que os lábios da mulher imoral serem doces e ser suave a voz dela, no final das contas, né, o fim de tudo isso é amargo. Jó 31 fala do acordo que Jó fez com os olhos dele de não cobiçar outras mulheres. Deuteronômio 22, 25 a 26 fala da inocência da mulher que sofre violência, e violência física, no caso, sexual e física. Mateus 5, 27 vai falar do adultério dos olhos, do adultério do coração. E somente olhar para uma mulher com desejo cobiçoso é um tipo de adultério. Então nisso, é com essa base que eu aumento, né, o conceito de pornografia também. Ele é mais do que simplesmente a pornografia dos sites explicitamente pornográficos. Ela está em todo lado, né? Para todo lugar. E cara, uma coisa muito difícil, você que tem filhos vai saber disso, é lidar com esses ataques surpresa. Pessoas, amigos, amigas que na escola de repente, sem aviso, trazem um celular, trazem uma imagem e mostram, seja para nós, seja para os nossos filhos, nossas filhas. Nossa, você viu isso? E pronto, na frente dessa pessoa tá ali uma pornografia explícita. E aí eu trouxe então esse exercício. O que que você faria se alguém viesse para você falando assim, olha, você viu isso? Tipo, de forma meio secreta, né? Bem discreta, tentando ser um pouco encoberto, e mostrar, olha, você viu essa coisa aqui? O que que você faria? Qual que é a sua tentação? Então, a minha pergunta para os meus alunos foi essa. Se você tá, imagina você como criança no parquinho, ou imagina você nos dias de hoje, num break do trabalho, e alguém vem e te mostra o celular, ou te mostra uma imagem. Qual é a sua tentação?
E eu coloquei essa pergunta aqui porque a gente tem que ser sincero. Bom, muitos de nós, não todos, temos já a tendência de querer ver esse tipo de coisa. A gente está lutando para não querer ver. Mas o desejo, às vezes primário, o desejo natural, e comum, é querer ver o que não deve. Então, primeiro, a gente tem que admitir a nossa tentação, a gente quer ver isso, e depois, então, só depois eu pergunto, o que que Jesus faria? Né? O que Jesus gostaria, na verdade, que você fizesse, e que tipo de cuidado você pode demonstrar para aquela pessoa que achou que seria uma boa ideia te mostrar pornografia. Então, como se cuidar, se resguardar, se proteger, como lidar com a violência, que é um tipo de violência moral, quando alguém te mostra pornografia, como lidar com essa violência, mas ao mesmo tempo como cuidar da pessoa que achou que era uma boa ideia compartilhar isso com você. Claro, não tem uma resposta só, mas são todas questões que a gente tem que desenvolver, né, algum tipo de habilidade para a gente lidar com esse tipo de situação.